tempo de continuarmos a falar deste referendo, mas aqui em estúdio, com as presenças de Eduardo Paz Ferreira e Jaime Nogueira Pinto. Boa noite aos dois, obrigada por estarem aqui connosco. Vamos olhar então para este referendo que teve uma alteração nas sondagens e, como nos contava aqui o jornalista da Antena 1, há alguma confiança, pelo menos em Londres, de que o Reino Unido vai continuar na União Europeia. Enfim, foi de facto este atentado, este assassinato desta jovem deputada trabalhista foi de facto um destes acontecimentos dramáticos, não é, de ruptura e que alterou completamente o sentido da votação. Eu lembro-me que a semana passada praticamente nos últimos 10 dias, enfim, todos aqueles índices dos polls, quer do Financial Times, quer do Economist, tinham dado de repente uma guinada relativamente significativa no sentido do sair, do leave, e agora o que já foi feito a seguir dava hoje, dava 44, e de facto, quer dizer, faz um certo sentido que este tipo de reação, não é? Porque, aliás, como ele estava a dizer, há uma certa inibição da campanha da saída, não é? Porque de facto aparece uma figura pública e uma figura simpática e uma figura, enfim, que aparece assassinada numas circunstâncias, enfim, relativamente estranhas, mas ao mesmo tempo odiosas, de uma criatura que era uma espécie de idiota e vilage, mas que de repente aparece como protagonista. E, portanto, sobretudo os indecisos, não tinham uma opinião, e são muitos, é capaz disto, de facto, de ser, curiosamente, ter alterado completamente a história neste sentido. Há muitos casos desses históricos. Foi determinante esta tragédia. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Tomem os meus cumprimentos ao Jaime Nogueira Pinto. Eu não sei se foi determinante. Tudo indica que, de facto, as últimas sondagens são mais favoráveis. Os jogos estão longe de estar feitos. Sim, completamente. A poll das polls do Financial Times, por exemplo, dá um empate neste momento. Exatamente, hoje era um empate 44-44. Mas é verdade que os últimos são mais favoráveis. Agora, há uma coisa que não podemos ignorar, é que é um facto que nos últimos 10 dias a saída tinha ganho muito, mas durante vários meses, consistentemente, a permanência esteve. A saída foi uma coisa também. E, portanto, foi um fenómeno também um pouco assim, não se percebe a origem. Pessoalmente, acho que a fortíssima intervenção do exterior ajudou isso. Entre o Presidente Obama, entre a União Europeia, um tom um pouco ameaçador e tal. Mas os ingleses não gostam muito disso. Exatamente, teve esse efeito. Ajudou exatamente, teve o efeito da saída. Exatamente, eu também creio que sim. Exatamente. Gostam sempre de preservar a sua independência. Mas talvez agora tenham percebido um pouco que, de facto, isto é uma campanha que conduz à atuação de forças de ódio perigosíssimas e, portanto, presto, obviamente, o meu respeito à jovem deputada, vítima das suas convicções e de uma coisa que nunca se deveria passar numa democracia, ainda por cima na mais antiga democracia do mundo, mas que infelizmente corresponde aos tempos que conhecemos. Mas ainda assim, levantado este assunto, não ficam ainda assim muitas fraturas expostas? Ficam. Eu acho duas coisas. Primeiro, eu acho que os partidários, as principais razões de atuação dos que querem sair e dos que querem ficar são diferentes. Quer dizer, quem quer ficar está sobretudo a pensar nas consequências, económicas e financeiras, e quem quer sair está sobretudo a pensar numa questão de soberania política. Aliás, toda a argumentação, eu estava hoje até a ver aqui no Spectator, que pronto, oficialmente tomou a posição do sair, e é isso, quer dizer, está-se a falar de coisas diferentes. Digamos, os grandes argumentos do LIVE, não é, dos partidários da saída, são que a Grã-Bretanha está a perder progressivamente soberania política. É preciso ver que os ingleses têm uma tradição do Parlamento, uma tradição de proximidade com o seu deputado, que nós não temos muito, a maior parte das vezes a gente não faz ideia quem são os nossos deputados, quando muito sabe quem são os cabeças de lista, o resto é quem lá vem, não é? Os ingleses não, têm uma tradição, não é, pelo próprio sistema eleitoral, têm uma tradição, portanto, de proximidade e sentem um bocado que toda esta legislação Bem, também está na época, isto também é uma época, preciso ver que não é só a Inglaterra neste momento. Está inserido num contexto, neste momento há um contexto fortemente eurocético, que aliás, uma daquelas sondagens do Pew na semana passada era bastante impressionante, porque países como a França,
a Espanha, etc., tinha crescido imenso o número de, enfim, dos eurocéticos, uma alteração muito grande em relação a isso. Bom, isso é um ponto. Eu acho que é importante esse ponto de estarmos a falar um bocadinho de coisas diferentes, quer dizer, ou seja, as motivações de quem quer sair são, sobretudo, políticas, as motivações de quem quer ficar são, sobretudo, económicas. E repare que também há uma certa lógica e há uma certa coerência nisso, porque uns estão mais preocupados, enfim, talvez a ficar, correm o risco de ficar eventualmente mais pobres, embora os argumentos económico-financeiros são extraordinários, porque fazem projeções a 15 anos, e a 20 anos, e 30 anos. Isso, eu acho isso, desde que as projeções sobre a União estavam sempre no ano 2000, a União Soviética como uma de pedra e cal, e eu, a partir daí, essas projeções não são muito impressionantes, não é? Aquelas coisas, no ano 2030 vai ser mais pobre ou mais rico, é completamente, ninguém sabe o que é que vai acontecer aí, portanto, aí não acredito nesse tipo de projeção. Agora, há aqui há uma paixão política pela independência, chamemos-lhe assim, e há, de facto, uma consideração de que é mais tranquilo, é mais sossegado, é mais seguro ficar. Aliás, até, curiosamente, são os jovens que são os mais pró-europeus, não é? E é os homens de meia idade e de coisa que são mais pró-saída. Também é um fenómeno Os mais novos a votar, e socialmente também é interessante ver quem são os grupos pela partida ou pela saída. Enfim, tem pano para mangas, mas é interessante. Mesmo que o Reino Unido fique na União Europeia, ficam feridas difíceis de curar, que vão demorar tempo a curar-se? Absolutamente, eu diria. Se me permite voltar um pouco atrás, e esta questão é evidente que, do ponto de vista económico, há um quase consenso que a saída será negativa para o Reino Unido e também será negativa para a União Europeia e provavelmente será negativa para países como Portugal. Temos, aliás, até ontem, salvo erro, ou hoje, uma carta de 10 prémios Nobel de Economia, mas trata-se do tal tipo de intervenção que não sei se é muito útil, mas, digamos, todas as empresas financeiras, todas as grandes empresas inglesas são totalmente a favor do ficar. E é, de facto, no plano político que isto se debate. E aqui é um fenómeno muito curioso, eu diria, porque sempre houve um distanciamento da Grã-Bretanha em relação à Europa continental, sempre houve aquela ideia que o aliado fundamental era os Estados Unidos, enfim, tudo isto, a história é bastante atribulada. Mas, além disso, o que está a acontecer é que os líderes do não, particularmente o Boris Johnson, o Nigel Farage, estão a fazer uma coisa muito hábil, que é estão a aproveitar o sentimento anti-establishment das pessoas, apresentando a permanência na União Europeia como a manutenção de um establishment que está a destruir os cotidianos, que está a ameaçar os cotidianos, para arrastar pessoas que normalmente não se reconheceriam no posicionamento político destes líderes, mas que têm esta pulsão de lutar contra os poderosos e ricos. E, portanto, o efeito, mais uma vez, das empresas todas quererem ficar, faz uma espécie de movimento contrário. É o Corbyn, não é? Portanto, aqui o Corbyn, aliás, é um caso curiosíssimo. O Corbyn não estava, aliás, muito entusiasmado, mas agora é que chegou um bocadinho à frente. O Corbyn foi um dos homens mais ativos no referendo de 75 pela saída. Exatamente. Agora, hesitou muito e, como explicou depois, foi convencido pelos seus amigos Yanis Varoufakis e António Costa a permanecer na Europa para lutar dentro da Europa, que é o argumento essencial da esquerda britânica. Há hoje, por exemplo, e já não é o primeiro, mas há 2 ou 3 artigos recentes do Paul Mason, que é um excelente jornalista inglês, que justamente acentua muito este aspecto. Quer dizer, eu não gosto da União Europeia tal como ela está, a União Europeia é uma ordem neoliberal e escrava, mas vai ser ainda mais escravo se sairmos de lá. E, portanto, vamos agora aguentar isto. Bom argumento. Sabe, os argumentos para a negativa nunca são muito bons, na minha opinião. São os velhos argumentos que, aliás, sobretudo nas direitas e nas esquerdas radicais, se é melhor a longa marcha através das instituições, se é melhor a ruptura. Quer dizer, a história do século XX é tudo isso. Nós já não estamos muito habituados a isso. Mas devagarinho não podem mudar alguma coisa? Mas há aqui uma coisa que é importante, não sei se o Eduardo concorda com isso, é que seja qual for o resultado, porque é assim, já mudou, quer dizer, porque se a Inglaterra ficar, tranquilamente, quase todos os países que estão vão ver como é que é
quer dizer, olha, se aquele menino também teve direito a não sei o quê, claro, eu agora também queria ver aqui, não é bem a mesma coisa que ele quis, mas já agora gostava de... Não, mas gostava de acertar também aqui este aspecto desta contribuição. Exatamente. E, portanto, a tal Europa à la carte é o destino. Ou então, também se pode dar um fenómeno curioso, que é, se houver uma saída, pode o núcleo duro fechar, não é? E com aquela teoria mais do mesmo, quer dizer, a aplicação para uma doença é mais do mesmo, e avançam, e aí... Quer dizer, eu acho que em qualquer dos casos, nós temos que ver o que acontece e depois, calmamente, olhar para o que aconteceu. Mas acha que caminhamos aqui para uma Europa à la carte? Roubando aqui a expressão. Eu diria, já lá estamos. A partir do momento, bom, com a questão do euro, desde logo, já corresponde um pouco a isto, mas sobretudo as cedências vergonhosas que a União Europeia fez a David Cameron para ele ter argumentos para o sim no referendo, criaram já uma situação, como dizia o Jaime, já é irreversível e cria essa pulsão. Porque é que eu não ia de pedir mais? Porque é que eu ia de ter? Porque é que eu não ia ter coisas que os ingleses têm? E, portanto, eu acho que foi a pior coisa que a União Europeia podia ter feito. Portanto, e há pouco queria focar um ponto, eu interrompi. Eu interrompi. Não, peço desculpa, enfim, há tantos pontos que já não me lembro necessariamente qual era. Mas há uma coisa curiosa, é que este referendo, pode-se dizer que é um referendo que nasce... Ninguém pensaria que isto fosse tão dramático. Não, também foi um oportunismo político do Cameron. O Cameron, quando ganhou as eleições, disse agora é que é boa altura. Não, exato. Agora é que é boa altura para... Enfim, o Cameron é bastante conservador, mas não é a ala mais à direita do Partido Conservador. E estava um pouco acossado pela ala direita. E então achou que isto era uma boa ocasião de se livrar, digamos, deles ou de os domesticar. Mas na prática... agora? Se ganhar no referendo, não os domestica? Não os domestica. Já levantou forças demais. Tudo o que conseguiu junto da União Europeia era o programa político dessa direita. E tem um partido totalmente partido e, em alguns casos, e coisas muito violentas, não é? Disseram-se coisas muito violentas, não é? E, portanto, agora, uma coisa que era uma coisa de pura estratégia política de um cidadão tornar-se um drama para a União Europeia, que é verdadeiramente assustador. O trágico está a entrar, porque eu acho que aqui há um ponto de fundo que é curioso. A gente achou que depois das guerras, das grandes guerras do século passado e do fim da Guerra Fria, que isto agora é só gestão da economia, era tudo... Não é. A política voltou. Voltamos à política. Aliás, há uma excelente ideia, se quiser, que é esta, como se lembram... Lembra-se só para ouvir dizer, mas o Jaime Nogueira Pinto houve o célebre slogan da campanha Clinton, it's the economy. Agora eu diria, é política estúpido. It's not the economy. É política. Isto é política. Quer dizer, o que de um certo ponto de vista é bom. É bom que a instância política se volte a afirmar. É bom que não estejamos só às ordens de tecnocratas, não gere melhor, gere pior. Tal. Acho isso horrível. Agora, este movimento não é necessariamente bom. Mas é curioso, porque este movimento, por exemplo, ainda ontem ouvia um dos porta-vozes a dizerem atenção Portugal, atenção Grécia, este é o momento que vocês podem aproveitar a seguir para saírem e ficarem livres disto. E há uma coisa que é preciso recordar, é que, de facto, se a Inglaterra sair, pode ter a tentação de refazer uma coisa tipo EFTA. Aliás, foi um dos fundadores. De certo modo, a Noruega e a Suíça estão um bocadinho nesse regime. Não é bem isso, mas é. E portanto podemos acabar Aliás, outra vez começado por ser uma coisa de comércio livre. E funcionou muito bem, não é? O comércio comum. Exato. Agora depois começou a entrar na política. E aliás, repare que é quando começa a entrar na política, faz essa passagem um bocadinho falsa, não é? Porque faz da com a questão da soberania. Pois faz. Faz da pior das formas, imposta, envergonhadamente, e depois apanha com os referentes franceses e holandeses e volta para trás. E com a sensação das opiniões públicas que não são respeitadas. Sobretudo nas nações antigas, eu acho que é completamente diferente. A reação em nações antigas, ou Estados nacionais antigos, como é o caso da França, de Portugal, e naquelas que foram sempre um bocadinho, ou são plurinacionais, ou são compostas de, não é? Ou estiveram em áreas imperiais. Essas antigas, esta coisa de repente alienar a soberania mesmo é complicado. Mas acredita que mesmo se o Reino Unido continuar, haverá outros países que vão... Não, eu acho que a partir daí, um bocadinho que estávamos aqui a ver, a partir daí haverá, não direi que haja uma correria tudo para o guichê, a dizer, olha, eu agora também quero mudar. Mas
E é um sinal normal, quer dizer, abriu-se um determinado princípio, não quer dizer que vá toda a gente, mas vamos ver, temos interesse em alguma coisa, então vamos. Ou seja, uma péssima causa pode ter efeitos não totalmente péssimos. Não, agora, exatamente. Tudo depende, porque também, como dizia o Jaime Nogueira Pinto, pode acontecer que, pelo contrário, a reação dos dirigentes europeus seja não, é preciso cada vez apertar isto mais, é continuarem nesta posição da autonomia. Pois, a questão é, qual é que será a reação da Europa, uma Europa que está cada vez menos unida? Mas particularmente o Schäuble, as últimas declarações dele são muito conciliatórias, enfim, se houver saída tem que ser uma coisa gradual, negociada, tranquila e tal. Agora, vai ser de qualquer forma dramática, porque o número de aspectos que há a negociar é enorme. Aliás, o Economist, Intelligence Unity do Economist, fez um excelente relatório sobre o problema da saída e dá 4 anos de... Eu partilho aquelas dúvidas sobre as previsões, em especial as económicas, mas dá 4 anos de recessão, de grande instabilidade e de negociações permanentes até começar a desenhar-se uma ligeira recuperação, o que é um pouco assustador. Mas eu diria, eu com os problemas ingleses posso bem, não me tocam muito. Por acaso tocam um pouco, porque se nos lembrarmos... Podiam tocar 0,5% do PIB, já que falamos em estimativas. Nós estamos muito ligados à Inglaterra, historicamente. São os nossos problemas e a própria posição dos nossos imigrantes que estão lá e que vão ser atingidos por uma política social de exclusão, com a retirada progressiva do apoio social que dispõem, que, enfim, que a União Europeia já legitimou e que se saírem da União Europeia provavelmente ainda será mais radical. Agora, tudo isto é muito interessante e eu, por acaso, acho que uma das coisas agradáveis deste debate tem sido a variedade de pontos de vista por onde temos andado e permito-me recordar que a RTP3, aliás, generosamente aceitou ser a media partner do meu Instituto de Direito Europeu na Faculdade de Direito, onde vamos fazer, justamente na mesma hora que os ingleses estão a votar, vamos fazer um grande debate chamado Grã-Bretanha ou Reino Unido, sair ou não, eis a questão. Com uma variedade de pessoas, Paulo Macedo, Seixas da Costa, Rui Tavares, Romanho Marques, Paulo Sande, Ana Guerra Martins, Francisco Louçã, Carlos Branco, Maria João Carioca, Diogo Feio, Marco Capitão Ferreira. Um mix de economistas, de juristas, de europeístas, menos europeístas, e portanto espero que seja um debate fascinante, espero ter a sua presença lá, enfim, qual é o cálculo que a sua vida não permita e sobretudo os espectadores possam querer continuar lá esta discussão tão interessante. Uma última pergunta para terminarmos em relação à união do próprio Reino Unido. Pois, a união do próprio Reino Unido é curiosa, até porque a união está também bastante abalada, não é? Como vimos com o referendo da Escócia, que logo a seguir, quer dizer, o Scottish National Party logo a seguir quadruplicou o número de militantes, porque estas coisas também deixam marcas, não é? E, portanto, por exemplo, se houver uma saída, é muito natural que aí a Escócia também entre. Quer dizer, é muito difícil. O problema, por exemplo, e a própria Espanha vai ter problemas complicados com a Catalunha, quer dizer, o problema numa época como nós, do pós-Guerra Fria, é que nós estamos a ver, o mundo tornou-se economicamente muito mais unido, económica e culturalmente, mas politicamente está cada vez mais fragmentado, cada vez há mais Estados. A única área que estava, digamos, numa linha contrária a isto era a área europeia. Mas também não é estranho que hoje isso comece, porque tem contradições de facto muito fortes e que são criadas pela própria retórica, muitas vezes, dos próprios dirigentes europeus. Por exemplo, aquela ideia de criar, há uma linha dos obedientes que se portam muito bem dentro do euro e que são direitinhos, são o norte e os alemães, depois o sul não trabalham, são esse tipo de retóricas, que aliás valem o que valem. Depois há outra questão que é leste-oeste. A gente vê, o oeste tem uma certa... Os países da Europa Ocidental têm uma certa abertura, por exemplo, às questões dos refugiados, porque foram potências imperiais, estão habituados a... O leste, que esteve todo o tempo, ao contrário, esteve todo o tempo dominado por impérios, que agora, por uma vez, tem os seus pequenos estados arrumadinhos, não quer ouvir sequer falar em refugiados. É um pouco irónico que aqueles deviam ser os internacionalistas de definição política, não é? Sejam os mais fechados. Mas é isso. Portanto, a Europa e tudo isto, eu acho que nós temos que nos preparar, isso talvez seja, enfim, aquilo que vamos... Quer dizer, sem entrarmos em paranoia ou histeria, que eu vejo muita gente a entrar, porque estas coisas podem acontecer, temos que nos preparar para, de facto,
um retorno da política, com tudo o que a política também traz de trágico, com tudo o que a política tem de rupturas. Temos que esperar para isso, porque a ideia falsa de que isso tinha acabado, ou que pelo menos tinha acabado no mundo euro-americano, é falsa, é uma ideia falsa. E essa tragédia está a chegar pelo terrorismo, pelos refugiados, por tudo isso. E os europeus habituaram-se um bocadinho a que eram uma espécie de privilegiados e que isso não lhes acontecia. E acontece. Meus senhores, muito obrigada pela presença e análise neste 360.